Bom dia, crianças! Na nossa aula de História de hoje, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, do nosso capítulo 1, A Vida em Outro Lugar, que vamos falar sobre migração, emigrante, imigrante e migrante, tá? Lembra que na aula passada a gente demos a diferenciação de emigrante, imigrante e migrante. Não é isso? Quando é que eu chamo de emigrante? É quando uma pessoa sai do seu país de origem, então ela é chamada de quê? De emigrante, tá? Quando ela é chamada de imigrante, é migrante com é migrante, tá? Emigrante é quando o quê? É quando a pessoa sai do país de origem. Quando ela sai do seu país de origem, quando ela faz esse deslocamento, é chamado de emigrante. Mas quando ela chega no novo país, ela é chamada de quê? Migrante. Imigrante, tá? Emigrante é quando ela sai do país, do seu país de origem, e imigrante é quando ela chega em um novo país, tá bom? Quando ela chega. Então, emigrante é quando ela sai do país de origem, e imigrante ela é chamada quando ela o quê? Quando ela chega em outro país, certo? E migrante, o que seria? É quando uma pessoa vai morar onde? Vai morar em outro lugar, mas dentro do seu país, tá? Então, existe a diferença desses três. Emigrante, imigrante e migrante, tá? Emigrante, vamos lá. Emigrante é quando o quê? Quando uma pessoa sai do seu país de origem para morar em outro lugar. Então, ela saiu, ela fez esse deslocamento, certo? Ela saiu do país onde nasceu. Então, ela é chamada de quê? De emigrante, certo? Quando ela chega em outro país, ela é chamada de quê? De imigrante, certo? E quando essa pessoa vai morar em outro lugar, mas é dentro do país onde nasceu, do seu mesmo país, ela é chamada de quê? De migrante, tá ok? É como se eu saísse da cidade de Fortaleza e fosse morar na cidade de Eusébio. Então, eu sou o quê? Migrante, eu estou migrando na cidade de Eusébio. É como se também eu saísse do Ceará e fosse morar na Bahia. Então, eu sou o quê? Migrante, eu estou migrando na Bahia, certo? E esse movimento de sair, chegar, é chamado de quê? De migração. Então, é o movimento, que seria migração? É o movimento, certo? Em que uma pessoa ou grupos de pessoas mudam de quê? Do local onde nasceu, certo? Ou do país, ou da cidade, ou do estado. É chamado de quê? De migração. Esse deslocamento, esse movimento, que as pessoas ou esses grupos de pessoas fazem, são chamados de migração, certo? E por que as migrações acontecem? Por que será? As migrações acontecem quando o quê? Quando as pessoas se deslocam de um lugar para o outro, não é isso? E esses deslocamentos aconteciam tanto no passado como também agora. Muitas pessoas, que moravam, por exemplo, no interior, vieram passar a morar na cidade. Isso já acontecia há muitos anos atrás e atualmente não mudou muita coisa. Então, isso vem acontecendo constantemente, tá? Pessoas se mudam de um lugar para o outro, de cidade para outra, de país para outro. E essa movimentação, esse deslocamento é chamado de migração, certo? Mais uma vez, a pessoa que migra, ela é chamada de quê? De migrante. Quando eu digo quando a pessoa migra, é quando ela sai do seu local de onde nasceu para passar a morar em outro lugar. Aí daí que a gente vai fazer a diferenciação, se ela vai se mudar
apenas de um estado para outro, de cidade para outro. Quando ela muda de estado ou de cidade no mesmo país, ela é chamada de imigrante. Mas quando ela passa a sair do seu país para morar em outro país, ela é chamada de quê? De emigrante. E quando ela chega em outro país, ela é chamada de quê? De imigrante, tá? E por que essas pessoas migram? Por que acontecem essas migrações? Por quais motivos essas migrações acontecem? Muitas das vezes é em busca de quê? De emprego, por fuga de guerras, né, que acontecem em outros países e vem se refugiar em outro país para o quê? Que lhe acolhem para fugir dessas guerras, né? Como se fosse um meio de sobrevivência. Muitas pessoas já saíram de outros países para vir morar aqui no Brasil, porque o Brasil ele é um país o que muito acolhedor, certo? Por quais outros motivos também? Em busca de uma nova moradia, de condições melhor, né? Também por quê? Por desastres naturais. Às vezes moramos em uma cidade, acontece um fenômeno natural, lá um deslizamento de terra, ou coisa parecida, destrói todas as casas, toda aquela cidade. Então, por esse motivo, essa pessoa ou esse grupo de pessoas vai sair daquela determinada cidade para morar em outra. Sai do seu local de origem para morar em outro lugar, certo? Também existe o quê? Essas pessoas, esses grupos de pessoas, elas enfrentam também muitas dificuldades. Porque, por exemplo, se ela sai de um país, ela precisa sair de um país, do seu país onde nasceu imediatamente por uma guerra, né? Ou porque necessita rapidamente de um emprego. Mas ela não sai, ela sai dos Estados Unidos, um exemplo, e vem para o Brasil, então ela não tem o domínio da língua portuguesa, né? Ela não sabe falar o português que a gente fala. Então isso seria o quê? Uma dificuldade que ela vai ter que enfrentar aqui, certo? Outras dificuldades é o quê? É em fazer amigos, construir esse ciclo de amizade, né? Não é tão fácil assim que chega conseguir um emprego, né? Esses grupos de pessoas, essas pessoas, elas vão encontrar sim dificuldades. Não é assim que chega num determinado lugar que eles vão melhorar de vida, não. Tudo tem o quê? Um tempo, certo? Além disso, eles vão enfrentar o que também? A saudade das famílias, né? Porque muitas das vezes não podem vir todos, às vezes vem só um integrante da família em busca de melhorias, né? Para levar para as famílias que ficou, para o filho, para a esposa, ou para o marido, ou para os pais, certo? Então existe o que? Essas dificuldades que esses migrantes, né? Esses emigrantes e esses imigrantes vão o quê? Vão encontrar, ok? Agora a gente vai ver uma historinha bem pequenininha para ficar melhor para vocês entenderem o que seria o imigrante, tá? Para vocês entenderem melhor. Vamos lá assistir o vídeo. De criança para criança. Criando juntos, episódio de hoje, a imigração. A família Gonzalez, formada por Valéria, Mila, Noah, Celina, Gisele, Mário e Juan, tinha baixa condição econômica. Por isso, resolveram se mudar para o Brasil, construir uma nova vida. Nas primeiras semanas, Mário, o pai, conseguiu um emprego em um restaurante e Gisele, a mãe, numa padaria. A avó Celina cuidava das crianças, pois à tarde elas iam para a escola. Juan não sabia falar português, por isso sofria bullying na escola. Até que um dia, os alunos tiveram que fazer um trabalho muito difícil, e somente Juan conseguia fazer. Com isso, vários alunos começaram a se aproximar dele e se transformaram em amigos, fazendo com que ele superasse o seu trauma. Com o passar do tempo, Mário e Gisele construíram seu próprio negócio, um restaurante de comidas típicas de sua região. Assim, construíram uma nova e perfeita vida aqui no Brasil. Então, vocês
puderam ver, né, a historinha para o quê? Exemplificar, né, esse deslocamento de imigrantes, certo? Agora vocês irão executar a atividade que está no livro e também uma atividade no caderno, certo? A do livro se encontra na página 14 e 15. Vocês irão fazer o quê? Vocês irão ler, tá? Explorando documentos que tem, leia um trecho do relato de Dona Elza sobre a história de vida dela. Então aqui é um pequeno texto relatando o quê? A história da vida dessa mulher, certo? Vocês vão fazer a leitura desse texto. A gente vai iniciar aqui, vocês vão dar continuidade, tá bom? Ó. Sou Elza Sebton Zá. Nasci no dia 13 de fevereiro de 1927, na cidade de Taubaté. Minha infância aqui em Taubaté foi ótima. Aí meu irmão construiu uma tecelagem em São Paulo, que fazia tecido de forro. Aí nós mudamos para São Paulo. Depois de uns anos, eu vim passear em Taubaté. Conheci meu marido, me casei e voltei para Taubaté, certo? Após vocês fazerem a leitura do texto, vocês irão o quê? Responder algumas perguntas relacionadas a esse texto, que fala sobre esse relato desta mulher, um pouco da história de vida dela, certo? Após vocês fazerem a leitura, vocês vão o quê? Responder as questões baseando-se na leitura. O que é que pede na questão A? Circular no texto o nome da terra de natal de Dona Elza. Quando a gente fala terra natal, é onde ela nasceu, certo? Qual é a sua terra natal? Aonde você nasceu, certo? Você vai sublinhar. O que é sublinhar? Vai passar um tracinho embaixo, né, da frase que indica que Dona Elza foi uma migrante, certo? Quando é que ela é migrante, hein, gente? Que motivo levou Dona Elza a migrar para São Paulo? Então, quando eu digo que é migrante, é quando que? Quando ela permanece ainda no mesmo país, mas muda de quê? De uma cidade para outra ou de um estado para outro. É chamado de quê? De migrante, tá? E por qual motivo? Qual foi o motivo que levou a Dona Elza a migrar para São Paulo? Qual foi o motivo? Tá? E que motivo fez Dona Elza retornar a Taubaté? Taubaté é o que? A cidade de onde ela nasceu, a cidade natal dela. Então ela nasceu lá, por algum motivo ela saiu de lá e foi morar em outro lugar. Não foi isso? Daí ela o que? Retornou para o lugar de onde nasceu. Por qual motivo? Por que ela retornou para lá? Aí, na página 15 ainda tem atividades, você vai completar as frases corretamente utilizando as palavras em destaque. Aí eu tenho o item A, B, C e D, certo? Você vai completar as frases com as palavras vida, saudade, trabalho, terra natal e terremoto, certo? E tem A, diz assim: buscar melhores condições de quê? De saudade, de vida, de trabalho, terra natal ou terremoto? E de o quê? De vida, saudade, trabalho, terra natal ou terremoto? São motivos que levam as pessoas a migrar. Então vocês vão o quê? Completar as frases com as palavras que dê o quê? Concordância às frases, tá? Que dê sentido as frases. Não é qualquer palavra que você vai colocar para completar as frases, não. Vocês vão ler e vão completar com as palavras que dão sentido à frase, tá bom? Aí na segunda questão da página 15 ainda diz assim, ó: produzam coletivamente uma lista com ações que podem ser realizadas por habitantes de uma cidade para ajudar os migrantes a se adaptarem ao novo local. Existe 3 ações indicadas nessa lista, ou seja, aqui pede para você produzir coletivamente. No caso, essa atividade teria que ser feita em sala para ser coletivamente. Porém, vocês estão em casa, então vocês vão o quê? Escrever
né, pelo menos 3 dicas dessa, que o quê? Que a cidade, no caso, a sua cidade, faria para ajudar esses migrantes, que seriam migrantes, outras pessoas que saem de outras cidades para morar na cidade onde você mora, né, a se adaptar a esse novo local. O que a população, o que as pessoas ou o responsável pela cidade, no caso o prefeito, poderia fazer para o quê? Para ajudar esses migrantes a se adaptarem nesse lugar, ou seja, na cidade onde você mora. Então, que dicas você daria para facilitar, né, essas pessoas, esses migrantes a se adaptarem na sua cidade, certo? Essa é a atividade do livro, tá? E temos a atividade do caderno. A tia vai colocar a atividade lá no caderno para vocês copiarem e responderem, tá bom? E as perguntas que vão estar lá para vocês responderem, e as respostas estão todas no livro, conteúdo visto por vocês, por nós, tá? Não tem nada de estranho lá, são coisas que vocês já viram, é só para o quê? Para reforçar o conteúdo visto, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, vocês podem estar ligando, mandando mensagem, perguntando, tá bom? Fiquem atentos aos horários dos encontros do Google Meet, tá certo? Para vocês não perderem as explicações das atividades e nem as correções, tá bom?